Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Sou Rafael Borba, professor de Direito aqui da plataforma Superação Cursos Online e dando seguimento ao nosso curso de questões. Hoje trabalharemos esse tema aqui, ó. Vejam só, do Poder Judiciário, do Poder Judiciário. Vejam, pessoal, antes de mais nada, é importante que vocês tenham em mãos o material do curso. É importante que vocês tenham em mãos a Constituição Federal, para que a gente torne, pessoal, esse estudo passivo num estudo ativo. E o que danado é estudo ativo, Rafael? É aquela velha historinha que eu sempre conto nas minhas aulas, né? Principalmente nas aulas online. É a possibilidade que o aluno tem de participar da aula online. Participar, Rafael, as aulas são gravadas, então, você com o material em mãos, você vai fazendo as suas anotações, você vai fazendo as remissões, vocês irão, né, fazendo as remissões do que eu vou falando aqui de sala de aula. Restou dúvida, procura a plataforma do curso, no Fale Conosco, nos grupos do WhatsApp, Telegram que o curso tem. Se mesmo assim ainda quer ter um contato direto, mais profundo, né, sobre a matéria com o professor, você pode me procurar, pessoal, aqui nas redes sociais. Vocês me encontram aqui, ó, no Instagram. No meu Instagram é @prof. Rafael Borba. Tudo junto e tudo minúsculo. Prof. Rafael Borba. Manda um direct lá, dá sugestões, um feedback. Fiquei com dúvida, Rafael, nessa questão aqui. Estava estudando outro material, Rafael. Eu sempre respondo. Às vezes demora um dia, metade de um dia, mas sempre respondo. No prazo máximo de 48 horas, vocês terão o retorno. Tá joia? Mas vem aqui comigo. Vamos estudar hoje, como eu expliquei a vocês, do Poder Judiciário. Antes de adentrarmos nas questões, quero já fazer a explicação aqui que a Constituição Federal, em seu artigo 2º, vai dizer que são poderes independentes e harmônicos entre si: o legislativo, o executivo e o judiciário. Essa ordem aqui, pessoal, essa ordem aqui é uma ordem lógica tanto quanto cronológica. Por quê, Rafael? Porque as coisas começam no legislativo, passam pelo executivo e sempre ou quase sempre terminam onde? No Poder Judiciário. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso não é você, quem diz isso é a Constituição Federal em seu artigo 2º, quando fala que são poderes independentes e harmônicos entre si. E o que quer dizer, Rafael, o poder ser independente e harmônicos entre si? Quer dizer, meus amigos, quer dizer, minhas amigas, que nenhum poder, teoricamente, de regra, vai interferir no outro e nenhum poder precisa do outro para o seu fiel execução. Só que, na mesma Constituição, a mesma doutrina que diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si, ela fala também sobre o sistema de freios e contrapesos. Que danado é isso, Rafael? Sistema de freios e contrapesos? Sim, amigos, sim, amigas. Quando um poder orbita a sua função, os demais poderes, e não só um, os demais poderes, têm a atribuição constitucional de fazer acabar a senha daquele poder. Se, por exemplo, o poder executivo extrapola as atribuições, não que isso aconteça no Brasil, não é verdade? Mas se o poder executivo extrapola as suas atribuições, os poderes judiciário e legislativo têm a obrigação de constitucional de conter, diminuir, esfriar o poder executivo. Isso acontece se o judiciário extrapolar suas funções, isso acontece se o legislativo extrapolar as suas funções. Isso são determinações constitucionais. Joia? Volta aqui. Vamos lá para a nossa primeira questão. Assunto: órgãos do Poder Judiciário, artigo 92 da Constituição Federal. O Tribunal de Contas da União, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais juízes eleitorais. Olha aqui, ó. Tribunal de Contas da União, vulgo TCU. Conselho Nacional de Justiça, vulgo CNJ. E os tribunais e juízes eleitorais. Assinala a alternativa correta. E qual a alternativa que ele quer que a gente marque como correta?
Assinala a alternativa correta. Somente. Ah, desculpa, pessoal. Faltou ler o pedaço aqui, né? São órgãos do Poder Judiciário. Presta atenção, Rafael. São órgãos do Poder Judiciário. Quais desses aqui são órgãos do Poder Judiciário? O TCU é órgão do Poder Judiciário, o CNJ é órgão do Poder Judiciário, os tribunais e juízes eleitorais são órgãos do Poder Judiciário, e aí? Somente a afirmativa 3 está correta, somente a 1 está incorreta, cuidado na pegadinha aqui, ó. Somente a afirmativa 1 e 2 estão incorretas, e é o terror essa questão, porque ele mistura correto com incorreto, né, nos enunciados. Todas as afirmativas estão corretas ou todas as afirmativas estão incorretas. Gabarito não poderia ser outro, senão. E o gabarito é, pessoal, letra B de bola, gente. Somente o item 1 está incorreto, ou seja, somente o item 1 não são órgãos do Poder Judiciário. Mas, Rafael, os órgãos do Poder Judiciário estão previstos onde? Vejam aí, artigo 102, ou melhor, desculpa, 102, não. As atribuições do Supremo, a competência. Artigo 92, que vai dizer, são órgãos do Poder Judiciário, o STF, o CNJ, o STJ, o TST, o TRF, mais os juízes federais, os tribunais de justiça mais os juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, tribunais do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, tribunais e juízes militares, TJM, tribunais e juízes estaduais, distritais e territórios, são os famosos TJs, por exemplo, o qual eu faço parte, o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Para facilitar, vejam só aqui, ó, trouxe um organograma, espero que esteja bem visível para vocês, que para mim está. O topo do ordenamento jurídico brasileiro está quem? O STF. Abaixo do STF temos o STJ, o TST, o TSE e o STM, que é o Superior Tribunal Militar. Aqui abaixo do STJ nós temos o Tribunal de Justiça, que tem os juízes estaduais. Nós temos o Tribunal de Justiça Militar, que trata da Justiça Militar. Estadual, né? Isso quando a população tiver mais de 20 mil policiais. Abaixo do TRF temos juízes federais, abaixo do TRT temos juiz do trabalho, abaixo do TRE temos os juízes e as juntas eleitorais. Lembrando que não há vaga, não há concurso, né, para juiz eleitoral. É o juiz estadual que acumula a função de juiz eleitoral. E aqui temos o Superior Tribunal Militar. Conselho de Justiça, Auditores Militares da União. Vejam que a Justiça Militar no âmbito estadual está ligada diretamente nesse organograma aqui, ó, ao STJ e não ao STM. Por quê? Porque essa Justiça Militar Estadual aqui julga policial militar e o bombeiro militar. Bom? Lá. Próxima questão número 2. Sobre o Supremo Tribunal Federal, STF, e as previsões contidas na Constituição Federal de 88, analise as afirmativas a seguir. As comissões do Senado dispõem de legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade? As famosas ações de controle. Ações de controle de constitucionalidade. As mesas do Senado dispõem de legitimidade? Declarada a inconstitucionalidade. Olha só, hein? Declarada a inconstitucionalidade por omissão.
Rafael está dentro do Poder Judiciário? Com certeza. De medida por ato para tornar efetiva uma norma constitucional, será dada ciência ao Poder Legislativo para a adoção de providências necessárias em 30 dias. O Poder Judiciário, a questão está perguntando aqui, o Poder Judiciário pode dizer ao Poder Legislativo, dizer assim, olha, Poder Legislativo, produz uma lei, viu? Em 30 dias. Pode haver esse tipo de interferência? Compete ao STF julgar o recurso ordinário, RO, o mandado de segurança decidido em única instância por tribunais superiores apenas se a decisão recorrida for denegatória. E quarta questão, compete ao STJ julgar o recurso ordinário, RO, o habeas corpus decidido em única instância por tribunal superior, se a decisão recorrida for denegatória ou concessiva. Gabarito, letra P de bola, somente o terceiro está correto. Compete ao STF julgar em recurso ordinário o mandado de segurança em única instância. Cuidado, viu, pessoal? Esse aqui cai direto em prova, viu? Por Tribunal Superior, apenas se a adesão for, vou até mudar a cor aqui, viu? A adesão for denegatória. Decisão denegatória, caberá recurso ordinário constitucional e atribuição de competência de quem? De quem? De quem? De quem? Do STF. Onde é que está isso, Rafael? Artigo 103 da Constituição. Aqui vou falar com vocês sobre a legitimidade para propor a ADI. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade o presidente da República, a mesa da Câmara, a mesa do Senado, a mesa da Câmara. Então veja que não são as comissões, e sim as mesas da Câmara e do Senado. A mesa da Câmara dos Deputados e a mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa. Um bisuzinho aqui para vocês memorizarem. Deixa eu terminar de mostrar aqui, ler que eu já mostro a vocês. O Procurador-Geral da República, o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical, entidade de classe ou em âmbito nacional. Então vejam, formas fáceis de a gente memorizar isso. São 3 mesas. São 3 mesas ou não? Mesa do Senado, mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa da Câmara e mesa das Assembleias Legislativas. São 3 mesas, não é verdade? Ou Câmara Legislativa do Distrito Federal. 3 autoridades. Quais são essas autoridades, Rafael, que eu não estou vendo aqui? Governador tem legitimidade. Procurador-Geral da República tem legitimidade. E presidente da República. Então vejam, ó, preste atenção aqui, viu? Agora é a loucura. Loucura ponto 2.0 aqui. Veja como eu memorizei isso aqui. 3 mesas. Joia? Isso aqui seja as mesas, viu, gente? Agindo em perspectiva o pé da mesa aqui. E em cima de cada mesa dessa tem 3 autoridades. Em cima das mesas tem 3 autoridades. É ou não é? Ó, presidente da República, Procurador-Geral da República e governador. E vejam, cada uma está segurando uma bandeira. A bandeira da Confederação, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a bandeira dos partidos políticos e a bandeira do sindicato. Olha aqui, ó. Bandeira da Confederação da OAB, bandeira dos partidos políticos e bandeira dos sindicatos. 3 mesas, 3 autoridades, 3 bandeiras. Conselho Federal da OAB pode, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pode, partido político com representação no Congresso Nacional, representação pode, confederação sindical ou entidade de classe no âmbito nacional, tá bom? Beleza? Vejam aí se dá para memorizar desse jeito.
Declarada inconstitucionalidade, pedido prorrogação aqui, ó. Compete ao Supremo Tribunal Federal, também conhecido como STF, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, desculpa, julgar em recurso ordinário o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de junção, decidido em única instância pelos tribunais superiores, se e somente se for denegatória, se e somente se for denegatória a decisão. Tranquilo? Questão número 3. Com relação ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, assinale a alternativa incorreta. Se liga no comando da questão. Ele não quer a correta agora, ele quer a incorreta. Ele quer a errada. Não custa nada na sua prova você puxar e escrever o nome errada. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação do ato administrativo que beneficie o interessado, excetuando a apreciação da legalidade por ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Reforma e pensão. E aí, letra B, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo não ofende a Constituição. E aí? Num processo administrativo. Num processo judicial, não tem nem como pensar a falta de advogado, né, pessoal? Agora, e no processo administrativo? Pode haver um processo administrativo sem um processo administrativo disciplinar, né? Pode haver um processo administrativo disciplinar sem a presença do advogado e essa falta não ofender a Constituição. A ação de desapropriação indireta prescreve em 10 anos. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio em dinheiro de bens para admissibilidade de recurso. A administração pode anular seus próprios atos com derivado de vício que os torne legais, porque deles não se origina o direito, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitado o direito adquirido e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Essa questão vai valer mais a pena ser respondida pela gente dentro da sistemática do seu concurso por uma questão que está correta, e a maioria das pessoas acha que ela está incorreta, do que propriamente a questão incorreta que trouxe o gabarito, tá joia? Vem aqui comigo pedindo a questão errada e achamos a questão errada. A desapropriação indireta prescreve em 10 anos? Não, gente. Olha aqui, ó. A desapropriação indireta prescreve em 20 anos. Olha. Mas, Rafael, isso é desapropriação no termo de direito administrativo? É. Mas por que eu trouxe essa questão aqui? Porque, vejam, muita gente acha que a falta de defesa técnica por advogado num PAD, né, num processo administrativo disciplinar, ofenderia a Constituição. E a resposta é não, pessoal. Não ofende a Constituição. Tem súmula no STF, inclusive súmula vinculante, salvo engano, súmula vinculante 21, que vai dizer o quê? A falta de defesa técnica num processo administrativo por meio de um advogado não ofende o contraditório e não ofende a ampla defesa. Vamos embora. Questão de número 4. No que diz respeito ao controle de constitucionalidade, considere. O controle de constitucionalidade abstrato encontra-se sujeito ao denominado princípio do pedido, e significa que o Poder Judiciário somente pode exercer a fiscalização da validade das leis em abstrato quando provocado, não por iniciativa própria. O Supremo Tribunal Federal entende que o Presidente da República, o Governador de Estado e o Distrito Federal e o Procurador-Geral da República são os únicos legitimados que possuem capacidade processual plena
e dispõe de capacidade postulatória. Para o Supremo Tribunal Federal, a aferição da legitimidade deve ser feita no momento da propositura da ação e a perda superveniente da representação do partido político no Congresso Nacional não o desqualifica como legitimado ativo para ação direta de inconstitucionalidade. 4. O relator da ADI, considerando a relevância da matéria e a representatividade do postulante, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observando o prazo de 10 dias de manifestação do amigos curiae, amigos da corte, pessoal. Ficou com dúvidas? Aqui na plataforma do Superação, eu tenho uma isolada de direito constitucional. Entre em contato com o pessoal da plataforma, pede aquele desconto especial, diz que é aluno do professor Rafael Borba, aqui do curso de resoluções de questões, e a gente vai lhe fornecer um desconto especial, tá joia? Porque realmente o tema controle de constitucionalidade é um tema mais truncado, mais complexo, e fica difícil a gente fazer um aprofundamento aqui no meio de resoluções de questões de um tema tão intenso, né? É importante que a gente já tenha uma base do controle de constitucionalidade e venha aqui somente aprofundar alguns pontos e revisar a maioria deles, tá bom? O advogado-geral da União é legitimado ativo, isto é, pode propor todas as ações de controle abstrato, podendo ainda opinar nas ações por ele propostas, inclusive pela improcedência da ação. Gabarito correto, apenas 1 e 3. Olha aqui, ó. O controle de constitucionalidade abstrato encontra-se sujeito ao denominado princípio do pedido. Isso significa que o Poder Judiciário somente pode exercer a fiscalização da validade das leis em abstratos, porque o controle de constitucionalidade visa justamente saber se a lei é constitucional ou não. Quando provocado, não possui iniciativa própria. E o terceiro, para o Supremo, a aferição da legitimidade deve ser feita no momento da propositura da ação e a perda superveniente da representatividade do partido político no Congresso Nacional não o desqualifica como legitimado ativo para a ação direta de inconstitucionalidade. Você vai anotar no seu material que esse mesmo raciocínio serve para quem? Para o mandado de segurança coletivo. Joia? Artigo 103, podem propor ação direta de inconstitucionalidade, a gente já viu, né? Presidente da República, governador, procurador, mesa do Senado, mesa da Câmara, mesa das Assembleias Estaduais, mesa da Câmara Legislativa Distrital, as bandeiras, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical, entidade de classe no âmbito nacional. Quinta questão. O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores são sediados na capital federal, sendo que o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Ele quer incorreta, né? Na apuração da antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros. Será que são 2/3? Conforme procedimento próprio e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar a identificação. A súmula vinculante, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, Legislativo e Administração Pública direta e indireta, na esfera federal, estadual e municipal. Os ministros do Supremo Tribunal Federal são escolhidos livremente pelo Presidente da República, dentre brasileiros natos com idade de 35 a 65 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada, devendo a escolha ser aprovada por maioria absoluta do Senado. E letra E, a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurada a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de tramitação. Gabarito, letra C de casa, né, pessoal? Súmula vinculante, a partir da sua publicação oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, Legislativo e Administração Pública direta e indireta na esfera estadual, federal e municipal. Tranquilos? Sigamos. Sexta questão.
Sobre o Superior Tribunal de Justiça, STJ, e sua previsão constitucional de 88, analisa a afirmativa a seguir. O STJ tem em sua composição 1/3 de juízes e tribunais regionais federais e 1/3 de desembargadores de tribunais de justiça. A regra do terço constitucional, 1/3 constitucional, se aplica ao STJ? Não, gente, no STJ não tem que se falar em 1/3, e sim em 1/5. O STJ tem em sua composição 1/3 dos membros, 1/3 dos membros do Ministério Público, sendo este apenas da esfera federal. Compete ao STJ processar e julgar originalmente o mandado de segurança contra ato do ministro de Estado. Quarta questão. Compete ao STJ julgar os recursos ordinários em causa em que forem parte dos Estados estrangeiros, organismo internacional de um lado e do outro município ou pessoa residente no ou domiciliada no país. Gabarito correto 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Olha aqui, ó. Os ministros do STJ compostos no mínimo de 33 ministros. O STJ composição de 1/3 dos juízes dos tribunais regionais federais e 1/3 de desembargadores de tribunais de justiça. Gente, essa questão aqui está com o gabarito incorreto. Tá, o gabarito está incorreto dela. Coloquei ela aqui, mas não percebi que o gabarito estava incorreto. Porque, vejam, o STJ tem em sua composição 1/3 dentre juízes dos tribunais regionais federais? Não, gente. Ah, não, desculpa pela confusão aqui, gente. Desculpa. Eu mesmo caí na pegadinha da questão, o gabarito está correto. Por quê? Vejam só. Existe um instituto chamado no direito constitucional, deixa eu até abrir a câmera aqui com vocês, chamado de terço constitucional. O quinto constitucional, o terço não, desculpa, o quinto constitucional, tá joia? Vão aqui, volta aqui comigo. Existe um instituto no direito constitucional chamado um quinto constitucional. E o que danado é o quinto constitucional, Rafael? É a possibilidade de os tribunais, Tribunal de Justiça Estadual, tribunais regionais federais e o próprio STJ, só que o STJ não entra na regra de 1/5 e sim na regra de 1/3, desculpa, que é a oxigenação desse poder por meio de membros de outras carreiras. Rafael, voei. Se eu disser que eu entendi, eu estou mentindo. Existem vagas nos tribunais de justiça. Por exemplo, Tribunal de Justiça de Pernambuco, onde eu trabalho. Boa parte das cadeiras de desembargadores, 1/5 dessas cadeiras, 20%, é composta por membros da advocacia e do Ministério Público. É membros da advocacia e membros do Ministério Público. E o resto é promoção de juiz, vai chegando a ser desembargador. Tranquilo até aqui? Beleza. E no STJ, Rafael, existe essa regra que você denominou de oxigenação. Por que oxigenação? Porque eu vou colocar no tribunal, pessoal, pessoas que não são oriundas da magistratura, pessoas que não foram juízes de carreira, para trazer uma visão diferente, né? O tribunal ficar com aquela visão tão engessada. No STJ existe essa oxigenação? Existe. E por que a gente não chama de 1/5? Porque lá é 1/3, como a questão nos trouxe, tá joia? E esse que vos fala caiu até na pegadinha também da questão. No STJ a gente não fala de 1/5 porque lá não é 1/5, não é 20% dos tribunais, não é 20% que vai ser oxigenado. Lá é 1/3, lá é 33% que vai ser oxigenado, certo? 33%, né? Não é 33 ministros, não. Tranquilo, gente? O 2 está errado porque o STJ, em sua composição, tem 1/3 de membros do Ministério Público, sendo estes apenas da esfera federal. Aqui o erro, ó. E as outras duas estão corretas. Compete ao STJ processar e julgar originalmente os mandados de segurança e contrato de ministro de Estado. Joia. Agora tem uma exceção aqui. Se o crime que o ministro de Estado cometeu é conexo com o presidente da República, quem vai julgar é o STF. Compete ao STJ julgar em recurso ordinário as causas em que forem parte, de um lado, Estado estrangeiro, por exemplo, Estados Unidos da América, versus organismo internacional, por exemplo, ONU, versus município de Recife, ou pessoa domiciliada no país. O caboclo que está aqui no Brasil, domiciliado no Brasil, está brigando lá com a ONU, está brigando lá com os Estados Unidos. Quem vai julgar o recurso ordinário é o STJ. Joia?
Sétima questão, vamos embora. Vai passar um pouquinho o bloco aqui, gente, mas a gente termina as 10 questões no bloco aqui, tá certo? Sobre o direito constitucional brasileiro, assinala a alternativa incorreta, errada. Compete ao STJ julgar em recurso ordinário o mandado de injunção quando a elaboração de norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal da administração direta ou indireta, excetuados os cargos de competência do Supremo e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. O ministro do STJ, que atua no CNJ, exercerá a função de ministro corregedor. Correto, gente, correto. O Procurador-Geral da República, vulgo PGR, deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo. Os atos administrativos ou decisão judicial. Os atos administrativos ou decisão judicial que contrariar a súmula vinculante ou aplicar indevidamente indevidamente aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando procedente indevidamente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula conforme o caso. É função institucional do Ministério Público promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos na Constituição Federal. E está incorreto o que aqui? Está incorreto o que se afirma na letra A, que compete ao STJ julgar em recurso ordinário mandado de injunção quando a elaboração de norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência. O que está errado, Rafael? Compete ao STJ processar e julgar originalmente, mandar a injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta e indireta, excetuados os casos de competência do STF, dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, do Trabalho e da Justiça Eleitoral. E aqui, ó, no finalzinho, ele pega o concurseiro agoniado, ele trocou aqui, quer ver? Ele trocou aqui. Cadê a borracha? Ou a atribuição de entidade ou autoridade federal. Veja o que diz o parágrafo, a letra H aqui, ó. Da administração direta, excetuados os casos de competência do STF, os casos de competência dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. Tranquilo? Joia, gente, sigamos. Questão de número 8. A competência constitucional para dar o despacho de execuibilidade das cartas rogatórias oriunda da Justiça Estrangeira para que ulteriormente, ou seja, posteriormente, os juízes federais processem e julguem a execução dessas cartas rogatórias foi repassada para STJ, pessoal. Execução de carta é do STJ. Homologação CT estrangeiro ou concessão de exequato. Exequato é execução. Nona questão. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra os disciplinares militares, ressalvada a competência do júri, quando a vítima for quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto, patente de oficiais e graduação em praças. Compete ao juiz de direito do juiz militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e ações judiciais contra disciplinados, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presença do juiz de direito, processar e julgar os crimes militares. E o 3, inciso 3, a lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelo juiz de direito e Conselho de Justiça, e em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Justiça Militar, nos estados em que o efetivo da Polícia Militar seja superior a 20 mil, olha aqui o que eu tinha falado, 20 mil integrantes.
Gabarito, letra E, todas estão corretas. Vamos para a última questão aqui, gente. Questão número 10. Sobre os tribunais e juízes dos estados, a Constituição Federal prevê que os estados organizarão a justiça, observando os princípios nela estabelecidos na Constituição. Partindo dessa premissa, qual a alternativa correta? Gabarito, letra A. A competência dos tribunais será definida na Constituição do respectivo estado. Todo estado tem o direito de fazer a sua Constituição estadual. Tranquilo? Todo estado tem o direito de fazer a sua Constituição estadual. Beleza, pessoal? Encontro todos vocês no próximo bloco.